Bom, vamos lá, pessoal. Hoje estou gravando a aula 35. Essa nossa aula 35 é a última do assunto análise combinatória. Nas últimas aulas a gente vinha conversando aí, né, sobre um tipo de agrupamento chamado arranjo simples, né? E hoje nós vamos ver o outro tipo, né, de agrupamento que aparece bastante também e que difere do primeiro aí por uma certa característica. Nós já vamos ver agora no próximo quadro, que é a combinação simples, tá? Então vamos dar uma olhadinha na combinação. Combinação simples. A combinação simples é um tipo de agrupamento sem repetição, em que um grupo é diferente do outro apenas pela natureza dos seus componentes. Eu não sei se vocês se lembram, mas na aula anterior, quando eu defini arranjo simples, eu falei que o arranjo simples ele era diferente, né, um grupinho que era formado era diferente do outro, muito mais pela ordem dos elementos, né? E aqui ele não fala disso, então eu até escrevi aqui embaixo, ó, que é bem importante aí, a gente vai identificar que o nosso probleminha se trata de uma combinação e não de um arranjo, né? Porque nesse tipo de agrupamento, a ordem dos elementos não importa. Tá? Então, a grande questão para se resolver um exercício de combinatória é, na hora da leitura do texto do exercício, na hora da interpretação, a gente perceber se os elementos que a gente vai estar contando ali, né, agrupando e contando dentro do probleminha, se a ordem desses elementos dentro dos grupinhos importa ou não, né? Então, se a ordem dos elementos dentro dos grupinhos que eu estou fazendo importa, é porque se trata de arranjo simples. Agora, se a ordem deles não importar, a gente está falando de combinação simples, e o cálculo é um pouquinho diferente. Nós vamos ver hoje isso daí, tá bom? Então, que situações em que a gente vai trabalhar com combinações, né? Dentro dos problemas, aparecem algumas palavrinhas-chave que levam a gente a perceber essa situação de combinação. Vamos dar uma olhada numa primeira situação. Olha aqui, ó, o probleminha. Quantas comissões de 2 pessoas podem ser formadas com 5 alunos de uma certa classe? Né? Aqui, para não precisar dar nome para os alunos, ele colocou letras, tá vendo? O aluno A, o B, o C, o D e o E. Tudo bem? São 5 alunos e eu quero formar comissões. Olha a palavrinha-chave aqui, ó, comissões, tá vendo? Essa palavrinha, ela sugere combinação, ela sugere que não há ordem nos subgrupos, aí, nos grupinhos. Como é que eu percebo isso daí? Imagine que eu queira fazer um grupinho desses que eu vou poder fazer aqui. Está perguntando quantas comissões de 2 pessoas eu consigo formar, né? Imagina que eu peguei, então, tenho esses 5 alunos aqui na sala, eu formei uma comissão, eu formei o grupinho 2 pessoas, então o AB, tá vendo? Peguei o aluno A e o aluno B e formei o meu primeiro grupinho de 2 pessoas aqui, tá vendo? Aí eu formei esse grupinho, a pergunta é a seguinte, ó, mas a ordem desses 2 elementos A e B importa nesse grupinho? Olha aqui, ó. Esse aqui é o meu primeiro, né? Primeiro elemento aqui de uma lista de várias duplas que eu poderia fazer nessa turma aí de alunos, né? Mas se eu pegar o aluno A e o B e falar, bom, essa aqui é a dupla que eu escolhi, os alunos A e B. Ou se eu pegar o aluno B e A e falar, ah, não, a dupla que eu escolhi, na verdade, foi o aluno B e A. Vocês percebem que é a mesma dupla, pessoal? O AB e o BA? Então, quando eu estou formando grupos, olha aqui, ó, grupo, comissão, turma, né? Então, são várias as palavrinhas que sugerem para a gente, ó, tá vendo? Que os elementos não interessam a ordem deles, né? É diferente, por exemplo, de eu falar assim, olha, eu tenho 5 pessoas na sala, 5 alunos da sala, e eu quero selecionar o primeiro, o melhor e o segundo melhor desses 5 aí. Né? Eu quero separar o primeiro e o segundo colocado aí numa... Eles vão disputar alguma coisa aqui entre eles, e eu vou tirar o primeiro e o segundo colocado. Desculpa, primeiro e segundo.
Então, veja, numa situação dessa, se eu pegar o A e o B, ou se eu pegar o B e o A, isso aqui é coisa diferente. Tem o A e o B, que é uma resposta possível, e tem o B e o A, que é outra resposta. Porque existe uma classificação, existe uma ordem entre esses dois. Vocês percebem? Então, para situações de classificação, né, tem muitas palavrinhas ali que vão sugerir ordem. E quando a gente perceber que tem uma ordem, a gente está falando de arranjo. Isso aqui é arranjo. Isso seria um arranjo de 5 pessoas agrupadas 2 a 2. Agora, nesse caso aqui desse probleminha, grupo, comissão, isso é combinação. Aqui é uma combinação de 5 pessoas agrupadas 2 a 2. Tá vendo? E é isso que a gente vai tratar então nessa aula de hoje, dessas combinações. Como é que eu faria a continha então? O que muda, né, do arranjo que a gente já conhecia da aula anterior para a combinação, para o assunto de hoje? Queria que vocês percebessem então isso daí, o que vai mudar. Olha aqui, ó, se eu não tivesse percebido essa diferença, né, e tivesse feito o cálculo por arranjo, o que eu ia ter no resultado final aí, né? Eu teria todas as possibilidades de juntar 2 pessoas dessa classe aqui, né? Agora, veja, se eu tentasse fazer por arranjo, é como fazer no diagrama de árvore. Eu ia ter assim, ó, dá uma olhada aqui, ó. Eu ia ter, poderia ser o AB, eu vou distribuir todo mundo com todo mundo, ó. AB, AC, AD, vou fazer aqui, ó. AB, AC, AD, AE. Então, o A poderia estar com todo mundo. O B também poderia estar com todo mundo. Então, ó, B com A, B com B não, porque é a mesma pessoa, né? B com C, B com D e B com E. Se fosse o C, então C com A, C com B, C com D e C com E. Se fosse o D primeiro, D com A, DB, DC e DE. E se fosse o E primeiro, E com A, E com B, E com C e E com D. Então, aqui estariam todos os arranjos possíveis. Olha, arranjo a gente encontra quando faz aquele diagrama da árvore, por exemplo. Então, se eu fizesse o diagrama da árvore, eu teria todas essas respostas possíveis aqui. Só que o que a gente sabe? Que isso aqui é uma dupla. Então, veja, a dupla AB é a mesma dupla que eu encontrei aqui, ó, BA. Isso aqui é a mesma dupla, então eu não posso contar 2 vezes, vou ter que contar uma vez só. Olha, AC e CA é a mesma, então joga fora esse CA aqui, porque o AC é igual. AD e DA é a mesma coisa, tem que jogar fora um. AE com EA é a mesma dupla. Então, ó, só vou contar uma vez. Se eu continuar, eu vou perceber que todos esses têm 2, ó, BC e CB, aqui, ó, é igual. BD e DB é igual. BE e EB é igual. Depois, CD e DC é igual. DE e ED é igual. Né? E aí ficou essa turminha aqui, que é exatamente metade. Vocês percebem que todos tinham 2? Então, quando eu cortei, sobrou metade. Então, se eu fizer essa continha aqui do arranjo, se eu fizesse um arranjo de 5 elementos 2 a 2, né, que é a mesma coisa que fazer também pelo quadradinho, né? Eu queria selecionar 2 pessoas. Olha aqui, ó. Isso aqui é igual, né? 2 pessoas de 5, eu tinha 5 pessoas para selecionar primeiro. Bom, o primeiro aluno que eu ia escolher podia ser qualquer um desses 5, né? O segundo aluno teria que ter 4 possibilidades, porque eu já teria escolhido 1. Isso aqui é 20, que são todos esses aqui, tá vendo? Quando eu faço o princípio fundamental, eu estou achando tudo isso aqui, ó, todos esses 20, tá vendo? Eu posso achar assim ou com essa fórmula do arranjo. Olha, 5, embaixo 5 menos 2 é 3, 5, 4, 3, isso nós vimos na aula passada, né? Ó, 5 vezes 4 é 20, e eu tenho o mesmo resultado. Então, isso é o arranjo, que é tudo isso aqui. Só que para esse problema, isso não serve.
quanto que vai servir aqui? Só metade, porque a outra metade repetiu, né? Então, só metade, a resposta teria que ser 10. O que eu quero é uma combinação de 5 pessoas agrupadas 2 a 2. E a resposta tem que ser metade, 10. Mas como é que eu vou chegar em 10? O que eu tenho que modificar nessa fórmula do arranjo, né? Fórmula do arranjo de n elementos PAP já era, né, da aula passada, n e n menos p. Isso era a fórmula do arranjo. O que nós vamos ter que modificar agora, né? Vejam que a combinação é menor. Eu tirei as repetições. Tá vendo? Como é que eu vou fazer para tirar essas repetições agora, né? A ideia é muito simples, pessoal. O que eu não quero? Eu não quero, se eu colocar, por exemplo, aqui A e B, poderia ter colocado B e A, que era a mesma coisa, né? Então, se era a mesma coisa, eu preciso tirar essa repetição. Eu tenho que tirar a repetição do grupinho que eu formei, que na nossa fórmula é o P. Lembra que o P é o grupinho? Eu tenho que tirar a repetição do grupinho. Como é que nós fizemos isso mesmo lá na aula sobre permutação com repetição? Lembra? A permutação com repetição era assim também. A gente tinha que fazer um n fatorial. Lembra lá da permutação com repetição? A gente tinha aqui uma repetição alfa, por exemplo. Então a gente pegava o n fatorial e para poder tirar essa repetição, a gente pegava ela fatorial e botava embaixo. Quando a gente fazia essa divisão, a gente estava tirando, né, a repetição. Então, gente, aqui é a mesma coisa. Na hora da combinação, nós vamos pensar desse mesmo jeito. Nós vamos pegar a continha do arranjo de n elemento PAP, né, que é essa continha que a gente já sabia fazer, e dela nós vamos tirar a repetição. Então, nós vamos contar aqui, ó, o grupinho aqui no caso é 2, tá vendo? E vamos dividir, então, por 2 fatorial. Nós vamos pegar o grupinho P, né, e vamos dividir por n fatorial. Tá bom? Agora, essa continha é a mesma coisa que o arranjo não era assim, ó, era arranjo de... deixa eu só passar melhor aqui para vocês. O arranjo não era n e n menos p? Não, a única coisa que muda agora é que eu vou colocar esse pzinho aqui para poder tirar a repetição. E aí vira uma combinação. Percebam que a ideia de combinação é muito parecida com a de arranjo. O que muda é que não vai ter, vou ter que tirar essas repetições, né? Porque a ordem não importa. Então, vou tirar essas repetições. Para tirar as repetições, eu incluo na fórmula, então, esse pzinho fatorial. Ele tira as minhas repetições. Tudo bem? Então, essa é a nossa fórmula aí para essa aula, né? Nesse probleminha, eu baguncei tudo aqui, né? Ficou difícil de caber aí no problema. Vamos lá, dá para fazer sim. Vamos fazer aqui, a gente já vai arrumar isso daí. Então, veja, ó, fazendo a continha, então, eu posso usar assim o arranjo dividido pelo P fatorial, mas é mais fácil fazer assim com a fórmula arrumadinha desse jeito aqui. Poderia também, quem gostou muito de usar, né, o princípio do quadradinho, o princípio fundamental, vejam, não dá a mesma coisa, mas se eu pegar aqui o resultado final e dividir esse resultado final pela quantidade de quadradinhos fatorial, aqui tem 2 quadradinhos, 2 fatorial, eu tenho a combinação, ó, 2 fatorial é 2, 20 por 2 é 10, eu chego também na combinação, tá bom? Olha, aqui também, tá vendo? Divido pelo pzinho fatorial, ó, chego na combinação, tá vendo? Mas é mais fácil usar a fórmula pronta mesmo, né? Então, ó, n fatorial é 5 fatorial, p fatorial é 2 fatorial, e depois n menos p é um menos o outro. 5 menos 2, 3. Aí eu resolvo essa continha, ó. Eu vou descer o 5 até o maior de baixo, corto, e o menor eu abro para fazer a continha. 5 vezes 4 é 20, dividido por 2 embaixo, 10.
né? Vamos fazer vários exemplos hoje aí, tá? Tem muita coisa que pode acontecer e é legal a gente fechar nos nossos exemplos, tá bom? Então, desculpa a bagunça aqui dessa tela, mas é que eu queria mostrar bastante coisa para vocês aí, para vocês entenderem, né? Não só mostrar a fórmula, mas a lógica dela, né? Por que que a fórmula é desse jeito para a combinação, tá bom? Espero que vocês tenham entendido essa conversa e qualquer coisa vocês voltem, né? Para poder entender direitinho a lógica. Muita gente só quer a fórmula para resolver exercício, mas é legal que a gente tenha a lógica da montagem dela aí, né? Bom, arrumando então, passando a limpo aí, a fórmula do número total de combinações pode ser escrita assim, com a formulinha do arranjo dividido por p fatorial, ou melhor, eu acho que melhor assim, né? Então a combinação de n elementos do probleminha agrupados de p em p é NP, N menos P, tá bom? Lembra lá que N menos P já era o arranjo, só incluir esse Pzinho fatorial para poder tirar as repetições, né? Então essa é a nossa continha de combinação. E agora vamos para os nossos exemplos, então. Primeiro exemplo é só da fórmula, né? Como eu fiz na aula anterior também. Quero mostrar para vocês só a aplicação da fórmula. Isso deve acontecer no primeiro exercício de vocês, né? Ele só manda calcular. Então veja, ó, na letra a combinação de 6 elementos agrupados de 3 em 3 é, vamos lembrar da fórmula aqui, a combinação de n elementos PAP é n em cima, p embaixo, e depois n menos p. Tudo fatorial, hein, pessoal? Vamos fazer, ó. Então, n, ó, o n é o maior e o p é o menor número, sempre, tá? Então, ó, vai ficar 6, 3 e depois um menos o outro. 6 menos 3 é 3 também, né? Tá bom? Então, esse aqui é o maior, o menor e a diferença entre eles. Pega o número de cima e desce até o maior de baixo. Nesse caso, bateu aqui, ficou igual, né? 6, 5, 4 e 3, tá? Chega até o maior de baixo, corta com o maior e o outro a gente abre. Tá vendo? O que a gente não cortou, a gente abre. E aí faz a simplificação. Ou faz a divisão, né? Multiplica os de cima, multiplica os de baixo e divide. Ou simplifica. Essa coisa de simplificar, muita gente tem dúvida, acha que vai errar. Se vocês puderem fazer o cálculo, né? Sem simplificar, muitas vezes dá para fazer sem simplificar. Pode fazer, não tem problema. O problema é que muitas vezes a gente vai ter muitos números e fica difícil de fazer sem simplificar, principalmente quando a gente não tem o auxílio de uma calculadora, né? Então fica mais complicado no vestibular. Então é legal a gente conseguir simplificar os números. Tem muitas possibilidades aqui, porque está tudo multiplicando, né? Então veja, por exemplo, aqui, ó, poderia simplificar o 6 e o 3, o 4 e o 2, tá vendo? Achar números em cima e embaixo que são da mesma tabuada, que são múltiplos. E aí a gente consegue simplificar. Poderia, por exemplo, juntar aqui embaixo, ó, 3 vezes 2, 6, e cortar com o 6 de cima. Tá vendo? Tem muitas formas diferentes de fazer. Aqui eu vou fazer assim, ó, 6 com 3, ó, dividindo os 2 por 3 fica 2 e 1. 4 e 2, dividindo os 2 por 2 fica 2 e 1. Então eu tenho em cima 2 vezes 2, 4 vezes 5 aqui que eu não multipliquei, é 20. Embaixo 1 vezes 1 vezes 1, então é 1, nem precisa colocar. Então toda vez que eu consigo fazer, ficar tudo 1 embaixo, eu só faço a continha em cima e eu não preciso fazer a divisão. Isso é útil, né, quando a gente está resolvendo exercícios, tá bom? Sempre legal tentar simplificar. Então poderia ter cortado, ó, 6 de cima com aqui, ó, toda essa parte aqui dá 6 embaixo. Cortava, sobrava 5 vezes 4, 20. Chegava no 20 também, tá bom? Vou fazer essa letra B, eu só coloquei essa letra B para vocês perceberem que existem outras formas de notação, tá bom? Essa aqui é uma outra forma de notação. Deve aparecer mais formas de notação no nosso livro aí. Ele faz isso para a gente perceber, né, que tem outras formas, inclusive tem, acho que, uma observação no livro. Mas como é que a gente vai fazer? A gente vai pensar da mesma forma, tá? Posso até escrever da mesma forma se eu quiser. Olha, basta a gente pegar o maior desses dois números e pensar que é o N e o menor deles pensar que é o P. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, ó, o maior deles é o 4, o menor é o 2. Então, aqui a gente
Isso aqui está na forma binomial, a gente chama de forma binomial, mas a gente pode então pensar que isso aqui é o mesmo que uma combinação de 4 elementos agrupados 2 a 2. Ó. E aí faz a mesma continha, tudo bem? Então 4 em cima, 2 embaixo e depois um menos o outro. Um menos o outro dá 2 também, né? E aí faz a continha. 4, opa, deixa eu só arrumar aqui. 4, 3, 2, para cortar. Corta aqui, abre o outro. 4 vezes 3 é 12, dividido por 2 é 6, né? Então, 4, 3, 2, cortou. Isso aqui, então, é o primeiro exercício de vocês, vai ser bem em cima disso. Acho que é só um treino, né? Muito parecido com o que a gente fez na aula anterior, não é para dar problema para vocês. Mas vamos continuar, então, os nossos exemplos. Vamos lá. O nosso exemplo 2, na verdade, eu coloquei 2 probleminhas aqui no exemplo 2 para a gente conversar. Então, olha lá. Exemplo 2. Quantas comissões constituídas de 3 pessoas podem ser formadas com 5 pessoas? Então vejam, apareceu a palavrinha de novo, comissão. Comissão, grupo e tal, são coisas que a ordem não importa. Eu vou tirar 3 pessoas de 5. Vamos supor que eu tirei o João, a Maria e o José. Acho que aqui talvez vocês não estejam enxergando, né? Tirei o João, a Maria e o José, mas se eu tirasse a Maria, o José e o João, eu estaria tirando o mesmo grupo, né? A mesma comissão, vocês percebem? Então a ordem não importa. Se a ordem não importa no grupinho que eu vou fazer de 3 pessoas, é uma combinação. Então eu já escrevo aqui, então o que eu tenho que fazer é uma combinação de 5 pessoas que estão agrupadas de 3 em 3. Tá bom? Sempre o maior, depois o menor aqui. Combinação de 5 pessoas agrupadas de 3 em 3. Aí eu resolvo pela fórmula, né? Então a fórmula, ó, N em cima, P embaixo e depois N menos P. Tudo bem? Lembrando que o primeiro é o N, o segundo é o P. Então vamos fazer uma continha. 5 em cima, 3 embaixo e 5 menos 3. 5 menos 3 é 2. Vejam que eu posso descer o 5 até o 3. 5, 4, 3. Poderia ir até o 2 também, mas eu ia andar mais. Ia ficar mais conta para fazer. Então eu desço até o maior de baixo, corto e abro o que eu não fiz a conta. Né? Esse 2 aqui eu não consegui cortar, eu abro ele. Faço a continha. 5 vezes 4 é 20, dividido por 2 embaixo é 10. Então 10 comissões podem ser feitas aí de 3 pessoas, né? Tudo bem? Vamos lá, aqui ó, um segundo exemplo que eu deixei junto aqui, é uma aplicação que eu achei legalzinha também. De quantas maneiras diferentes um técnico pode escalar o seu time de basquete, tendo à sua disposição 12 atletas que jogam em qualquer posição? Primeira coisa então, eu olho para o probleminha e falo, mas será que isso aí é um arranjo ou será que isso daí é uma combinação? Né? Então veja, eu vou selecionar 5 atletas desses 12 aqui para poder pôr na quadra para jogar. Né? Olha que eu separei os 5 atletas, chamei lá o João, chamei o José. Se eu chamar o João primeiro, depois chamar o José, ou chamar o José primeiro, depois o João, na hora que os 5 estiverem na quadra, não vai fazer diferença nenhuma a ordem que eu chamei esses 5. Vocês percebem? Né? Não é uma classificação, eu não quero selecionar o primeiro, o segundo e o terceiro melhores ali do time. Eu quero chamar 5 atletas para jogar. Né? Então, se a ordem desses 5 atletas não importa, é porque é uma combinação. Pronto, defini que é uma combinação, já vem aqui para a minha conta. É uma combinação de 12 atletas que eu quero agrupar de 5 em 5 para poder fazer, né, para poder jogar. Vejam que não está escrito aqui 5 em lugar nenhum. Então por que eu estou colocando esses 5? É a interpretação do probleminha. Muitas vezes, né, a pessoa que montou o probleminha imagina que vocês saibam. Isso não é legal, tá? Eu não gosto muito desse tipo de exercício que faz a gente imaginar que a gente já tem, né, um pré-requisito, aí, que a gente já saiba alguma coisa, né? Mas às vezes acontece isso, tá? Então, nesse caso aqui, um time de basquete são 5 jogadores na quadra. Então, de 12, eu vou agrupar de 5 em 5. Vamos lá?
Então, continha, ó, vamos lembrar da continha? É N em cima, P embaixo, e depois um menos o outro, N menos P. Vamos lá? Então, 12, opa, deixa eu só arrumar aqui. 12 em cima, depois, aqui é o fatorial, hein, pessoal, tá meio ruim. 12 em cima, 5 embaixo, e depois 12 menos 5, que é 7, né? Então, vamos abrir o 12, ó, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Esse aqui vai ficar grande, hein? Vou cortar o 7 e vou abrir o 5, ó, 5, 4, 3, 2 e 1. E vamos ter que simplificar, senão vai ficar muito grande a nossa conta, tá bom? Vamos tentar achar números que são da mesma tabuada. Por exemplo, ó, o 8 e o 2. Posso cortar. Poderia fazer 4 vezes 2, 8 aqui embaixo. Ó. 4 vezes 2, 8 e cortar com o 8 de cima. Cortava o 4 e o 2 de baixo, que é 8, com o 8 de cima. Tem muitas formas diferentes de fazer. Tá bom? Então vamos lá, vamos fazendo aqui por parte. Ó. Então 2 com 8 fica 4 e 1. Estou simplificando por 2 os dois, tá? Então 8 por 2 é 4, 2 por 2 é 1. Ficou 4 e 1. O 9 e o 3 também são da mesma tabuada. Divido os 2 por 3, fica 1 e 3. O 4 eu posso simplificar com o 12, por exemplo. Divido os 2 por 4, fica 1 e 3. O 5 e o 10 posso simplificar, são a tabuada do 5. Fica 1 e 2. Dividindo os 2 por 5. E agora vejam que ficou tudo 1 embaixo. Não preciso fazer mais divisão. Só vou fazer a multiplicação do que sobrou em cima. Olha aqui, ó. 3 vezes 2 é 6, vezes 3 é 18, 18 vezes 4 é 72, 72 vezes 11, 720 com 72, 792. Tudo bem? Isso daqui, então, é a quantidade, ó, vamos ver a perguntinha, de quantas maneiras? 792 maneiras de se escalar o time aí, pessoal. Olha quanta gente, quantas maneiras diferentes, né? Com 12 atletas, dá para botar 792 times diferentes ali na quadra, né? Para jogar. Tudo bem? Então, essa é mais um exemplo. Agora vamos para uns exemplos que eu separei diferentes, tá? Pode ser que apareça alguma coisa desse tipo. São exemplos diferentes, que envolvem situações diferentes aí. Vamos lá. Sobre uma reta, marcam-se 8 pontos e sobre outra reta, paralela primeira, marcam-se 5 pontos. Imagina essa situação, pessoal. Duas retas. Na primeira reta eu marco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Na segunda eu marco 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Tá bom? São 13 pontos marcados em cima de duas retas paralelas. Quantos triângulos obtemos unindo 3 quaisquer desses pontos? Veja, a ideia é combinar, então, os 11 pontos que estão aqui no desenho de 3 em 3 para poder fazer triângulos. Então, a ideia geral seria fazer uma combinação. E por que uma combinação e não um arranjo? Imagine que eu formei esse triângulo aqui, ó, com os pontos A, B e C. Tudo bem? Então, eu posso chamar esse triângulo de ABC, por exemplo. O triângulo BCA seria outro triângulo? Ou seria o mesmo triângulo? O que vocês acham, pessoal? Vocês percebem que o triângulo BCA, se eu ligar o B, o C e o A, eu vou formar exatamente o mesmo triângulo? Então, a ordem dos elementos aqui, da ordem dos pontos na hora de ligar, não importa. Se não importa, é porque é combinação. Tá vendo? É o nosso assunto de hoje. Quando os elementos ligados não importam, a ordem, né? É porque é combinação. Então, veja, uma combinação de 13 pontos que eu tenho no desenho, que eu vou agrupar de 3 em 3 para fazer triângulos. Parece que eu já resolvi o meu problema aí, né? Aqui eu conseguiria ter todos os agrupamentos, ó, de 3 em 3 que eu consigo fazer com esses 13 pontos. Só que tem um problema nesse exercício que a gente tem que perceber. Vejam aqui, ó, vamos supor que eu queira ligar 3 pontos que estão nessa reta, nessa primeira reta aqui de cima. Se eu quiser ligar, por exemplo, ó, esse pontinho com esses 3 últimos,
Ora, eu faria essa ligação e não consigo fazer um triângulo aqui. Vocês percebem que 3 pontos numa mesma reta não formam um triângulo? Mas só que essa ligação dos 3 pontos, elas estão aqui dentro, ó, desse cálculo inicial que eu fiz aqui. Então percebam que desse cálculo aqui, eu vou ter que tirar algumas coisas daqui de dentro que não são verdade, que não formam um triângulo, né? E o que eu vou tirar? Todas as combinações que a gente tentar fazer na mesma reta, tanto nessa como nessa, porque eu não vou conseguir fazer triângulo, então eu vou tirar. Olha aqui, ó, vou tirar daqui a combinação de 8 pontos, que é os que tem aqui nessa reta, né? Quando eu tentar agrupar eles de 3 em 3, e também vou tirar a combinação dos 5 pontos dessa reta de baixo. Que se eu tentar agrupar de 3 em 3 também não vou conseguir fazer triângulo. Percebe? Então, desse total, eu vou tirar duas coisas que eu não consigo fazer triângulo. Se eu tentar agrupar os 8 pontos da primeira reta de 3 em 3, e se eu tentar agrupar os 5 pontos da segunda reta de 3 em 3. Essa é a nossa conta para esse exercício. Depois que está feito isso, gente, está praticamente resolvido o exercício. E aí a gente só precisa fazer essas 3 contas, né? E colocar os resultados aqui para trabalhar. Vamos lá? Podemos fazer elas separadamente, ó. A combinação 13, 3. Aqui embaixo eu faço a combinação 8, 3. E aqui embaixo a combinação de 5 elementos, 3 a 3, né? Fazendo a continha, lembra lá como é que é? E em cima vai o grandão, e embaixo vai tudo fatorial. E embaixo vai o pequenininho e depois um menos o outro. 13 menos 3 é 10. Aqui, ó, em cima vai o grandão, e embaixo vai o pequenininho e depois um menos o outro. 8 menos 3 é 5, né? Aqui em cima vai o grandão, embaixo o pequenininho, e um menos o outro aqui, 5 menos 3 é 2, né? Fazendo todas as continhas, olha, 13, 12, baguncei aqui, peraí, vou arrumar, nossa, vai apagar um monte de coisa. Vamos lá, de novo, 13, 12, nossa, tá muito ruim, gente, peraí, de novo, 13, 12, 11, 10. Para no 10, ó, que é o maior de baixo, corta e abre o outro. Ó. Opa, 3, 2 e 1. E aí a gente simplifica o que dá, né? Então, por exemplo, aqui, ó, 3 vezes 2 é 6. Embaixo tem um 6 aqui, ó. Posso cortar com o 12 de cima, ó. Dividindo os 2 por 6, fica 1 e 2. Tudo bem? E aí faço a continha de vezes, ó. Então 13 vezes 2 aqui é 26, 26, 260, 286, né? Continha de vezes. Pois aqui é a mesma coisa, ó. 8, 7, 6, 5, para cortar, abre o outro. Estou escrevendo errado. Ó, aqui embaixo também tem um 6, 2 vezes 3 é 6, corta, 8 vezes 7, 56. Esse aqui é a mesma coisa, 5, 4, 3, para cortar, e abre o outro, 5 vezes 4 é 20, dividido por 2 é 10. E aí eu posso fazer minha continha e resolver o exercício. Vamos fazer? Ó, a combinação de 13 elementos 3 a 3, eu descobri que é 286. Vamos pôr aqui. Menos a combinação de 8, 3 a 3 é 56, e menos a combinação de 5, 3 a 3, que deu 10. Isso é 286 menos 56 com 10 aqui, menos 66, é 220. E a gente chega no resultado, né? Para fazer 220 triângulos aqui, ligando esses pontinhos dessas duas retas. Bem, um exercício então mais trabalhoso, né? Que envolve um pensamento um pouco diferente, por isso que eu quis mostrar para vocês aí. Vamos continuar, tem mais um caso ainda. E esse último caso, pessoal, esse último exemplo, ele vai aparecer várias vezes na lista de vocês, tá? E quando a gente não tem esse exemplo, a gente acaba não conseguindo fazer o exercício. Então, vamos prestar bem atenção nesse último caso, ó.
Com 6 mulheres e 5 homens, quantas comissões de 6 pessoas, com exatamente 4 mulheres, podem ser formadas? Primeira interpretação desse exercício, ó, se tem que ter 6 pessoas, então ó, são 5 homens, que são os homens, tá? E são 4, desculpa, são 5 homens e 6 mulheres. Tudo bem? 5 homens e 6 mulheres. Eu quero fazer comissões, ó, com 6 pessoas, onde exatamente 4 mulheres estão nas comissões. Então, dessas 6 mulheres, eu tenho que tirar 4 mulheres em cada grupinho, tem que ter 4 mulheres. Só que nos grupinhos vão ter que ter 6 pessoas. Então, se vai ter 4 mulheres, quantos homens tem que ter nos grupinhos? Ter 2 homens, né? Para ter 6 pessoas no grupinho, tá vendo? Ó. Então, na verdade, é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer um agrupamento dos homens, que são 5, mas eu vou ter que ter sempre 2. Ter sempre que tirar dos 5, 2 homens para pertencer ao grupinho. E dessas 6 mulheres que eu tenho lá, eu vou ter que sempre tirar 4 para pertencer ao grupinho. Tá vendo? Então, na verdade, eu tenho uma combinação de 5 homens agrupados 2 a 2 e também teria que fazer uma combinação de 6 mulheres agrupadas 4 a 4. E depois eu teria que juntar essas coisas aqui num único grupinho. E como é que a gente junta essas duas combinações? Então, essa aqui é o segredo desse tipo de exercício. A gente multiplica, pessoal. Multiplica. Combinação 5, 2 dos homens e das mulheres, tá? Então, a gente vai ter várias formas diferentes de combinar, né? De 5 homens tirar 2, várias formas diferentes das 6 mulheres eu tirar 4, e depois eu vou precisar combinar esses homens e essas mulheres. É como se eu fizesse isso de novo, né, com homens e mulheres. E por isso, então, esse produto é como se fosse o princípio do quadradinho. É como se a gente tivesse pensado assim, ó, aqui estão os homens, aqui estão as mulheres. Quantos homens eu tenho para fazer o grupinho? Aí eu teria que fazer essa continha para descobrir. Então, essa continha estaria aqui, ó, 5, 2. Quantas mulheres eu tenho para participar do grupinho? É esse tanto aqui. Ó. Então, quanto que é o total? Lembra lá que aqui a gente multiplicava? Então, é como a mesma coisa, a gente multiplica aqui, tá bom? E aí, como é que eu vou fazer isso? Também posso fazer igual o exemplo anterior, eu posso fazer essas contas separadamente, ó, a combinação dos 5 homens 2 a 2, a combinação das 6 mulheres 4 a 4, e depois fazer o produto dos resultados, tá bom? Então, ó, na primeira lá eu tenho 5, 2 e depois 5 menos 2. Essa é a nossa fórmula de hoje. Na segunda eu tenho 6, 4 e depois 6 menos 4. Tudo bem? Essa é a nossa continha. Vamos fazer então? 5, 4, 3. Para no 3, né? A gente já pode cortar. Abre o de baixo. Isso aqui é 20 por 2, é 10. E o de baixo. 6, 5, 4. Para no 4 para cortar. Abre o 2, que é menor. Isso aqui é 30, seria 5/30 dividido por 2 é 15. Para terminar, então, basta fazer o produto. 10 vezes 15, 150, pessoal. Então, essa seria a quantidade aí, né, de comissões, olha, tá vendo? De 6 pessoas que eu conseguiria fazer com esses homens e essas mulheres aqui. Tá bom? 150 comissões diferentes aí. Bom, aqui a gente termina, mas eu queria mostrar, só para finalizar mesmo, uma última propriedade que aparece no livro de vocês. Eu não sei se vai aparecer por enquanto aí em exercício, mas se aparecer, a gente conversa melhor depois. Mas eu queria deixar aqui para vocês também. Essa propriedade é a propriedade da igualdade de combinações complementares. Queria que vocês percebessem só o que acontece aqui. Se eu tentasse fazer a combinação 3, 2 aqui, ó. Olha lá, combinação de 3 elementos agrupados 2 a 2. Isso aqui é 3, 2, e depois 3 menos 2 é 1. Né? Se eu tentar fazer a combinação 3, 1, olha aqui, ele está afirmando que elas são iguais, né? Combinação de 3, 1 a 1 seria 3, 1,
e depois 3 menos 1, que é 2. Vocês percebem que fica exatamente igual, pessoal? Porque aqui é multiplicação, então a ordem não importa, né? 2 fatorial vezes 1, 1 fatorial vezes 2, é a mesma coisa. Então, realmente vai dar o mesmo resultado essa continha, né? Se eu tentar fazer com 5,3 e 5,2 é a mesma coisa. Então, a regra é a seguinte, ó. Toda vez que o pezinho somado, olha aqui, ó. Se eu somar os dois pezinhos aqui, ó, 1 e 2, tá vendo? Der o n, olha, 2 mais 1 é 3, tá vendo? É porque eu estou tentando combinar coisas que são complementares, que quando eu junto dá o todo, né? Dá o total. Olha aqui, a mesma coisa, olha, aqui eu estou fazendo grupinho de 3 em 3, aqui grupinho de 2 em 2. Se eu juntar os dois, vai dar 5, que é o total. Tá vendo? Então, toda vez que acontecer isso, a combinação é a mesma. Então, se eu fizer uma combinação de 10 elementos de 3 em 3, é a mesma coisa que fazer a combinação de 10 elementos de 7 em 7. Isso às vezes ajuda no problema. Às vezes eu já tenho um cálculo feito e aí eu falo, então o outro é a mesma coisa, porque são complementares. Tá vendo? 3 e 7 é 10, então é a mesma coisa. Então, em vários problemas, várias situações, a gente pode acabar utilizando essa propriedade, tá bom? De combinações que são complementares, que somadas dão o n, ó, o total. E aí a gente diz que é igual e aí a gente ganha tempo, tá? Então pode ser que em uma situação ou outra aí dos exercícios pareça isso. Não que a gente não possa resolver, a gente vai poder resolver mesmo sem conhecer essa propriedade, né? Mas é uma propriedade interessante que pode ser aplicada. E a gente volta a conversar sobre ela, então, se aparecer em alguma situação. Tá bom? Então, essa última observação era mais para, se vocês verem lá no livro, né? Talvez vocês tenham curiosidade, então agora está conversado também. E aí, gente, chegamos na nossa listinha, né, de exercícios. Essa é a última listinha, assim, separada, né, específica de exercícios, mas a gente deve fazer ainda uma lista de revisão, uma lista com os exercícios misturados, que é muito importante, porque quando os exercícios estão separados, a gente não precisa se preocupar em definir qual é o tipo de agrupamento, se é um arranjo, se é uma combinação, né? E o grande problema normalmente é isso, é identificar o tipo de agrupamento. Então, vai ser muito importante a gente fazer depois uma listinha onde está tudo misturado, para que vocês possam usar, né, desenvolver essa habilidade de diferenciar os tipos de agrupamento, né? Principalmente os arranjos e as combinações aí. Tudo bem? Mas olha, nesses exercícios então, o primeiro é igual àqueles primeiros lá de calcular só utilizando a fórmula, mas para vocês conhecerem melhor a formulinha, né? Igual os primeiros exemplos. E a partir do 40 aqui, começam os exercícios de aplicação, tem vários aqui, e vocês vão chegar aqui no final com aqueles exercícios de produtos, né, de combinações, esses últimos exemplos que eu mostrei para vocês. Então tá bem legalzinha essa lista, aproveitem bem a listinha, vocês têm as respostas, né? Esses exercícios são do livro de vocês têm as respostas no livro, tá tudo direitinho lá, só não marquei a página, vocês vão identificar fácil, né, essa página do livro, tá? E vocês conseguem conferir e ver se está tudo certo, tá bom? E a gente corrige depois e conversa mais durante as aulas. Certo, pessoal? Essa aula ficou meio longa, mas eu acho que se vocês estudarem ela direitinho, assistirem com calma, ela vai valer a pena para vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção, então, e até a próxima.